minha internet voltou. Graças a Deus minha internet está de volta e eu tô podendo entrar aqui para vocês com mais agilidade e velocidade neste sabadão, nosso terceiro e derradeiro conteúdo. Hoje bati aquela pelada, novamente dei um show. Novamente TF foi brilhante. Vou começar a filmar. Se vocês quiserem ver minha atuação maravilhosa, o que eu faço dentro de campo, semana que vem, se vocês quiserem, eu levo uma câmera para filmar alguns lances para vocês poderem enxergar o que esse cara faz. Hoje deu uma careta desmoralizante, deu um passe para gol, perdi gols, claro, perdi. Mas, olha, um desempenho formidável deste careca que vos fala. Mas isso aí é para outro assunto, para outro ponto. Mas se vocês quiserem ver a minha atuação, eu arrumo um jeito de gravar semana que vem para colocar aqui dentro dos vídeos do nosso canal. O Botafogo está analisando o mercado, todo mundo sabe o que está acontecendo, né? Você tem ali avaliações de jogadores, o Textor mesmo disse que a lista agora não são de 2 jogadores por posições, e sim de 5, 6, 7, 8, 9, 10. E isso tá meio que deixando o torcedor apreensivo, né? O torcedor botafoguense quer logo que as contratações cheguem. O torcedor não quer saber se tá tendo análise, se não tá tendo análise, ele quer que chegue craques. Essa é a razão do torcedor ser, querendo que jogadores importantes vistam a camisa gloriosa. O torcedor tá errado? Claro que não. O Botafogo está errado? O John Textor está errado? O comitê de transição está errado? Claro que não. Todos os lados são corretos nesta situação de você analisar as possibilidades em relação às contratações. Por exemplo, com esta verificação de mercado que o Botafogo tem feito, dificilmente você contratará um Lecaros, um Gabriel Cortez, um Gustavo Cascardo, um Kelvin. Jogadores que o Botafogo recentemente contratou e não performaram. Você vai analisar mais o desempenho recente dos jogadores, você vai analisar todos os pontos que possam ser favoráveis para que esses jogadores eles cheguem e tenham um desempenho aceitável vestindo a nossa camisa. Claro, vou colocar 2 exemplos nessa semana dos 2 melhores jogadores desse século XXI. Messi e Cristiano Ronaldo. Ambos performaram nada com as camisas de Manchester e PSG, principalmente Lionel Messi, que não tem jogado nada com a camisa da equipe parisiense. E quando você contrata o Messi, você pensa que esse jogador ele vai te entregar tudo, vai te entregar títulos, gols, assistências. Isso não está acontecendo. Você pode contratar, mesmo passando por todas as análises, esses jogadores eles não darem certo dentro do Botafogo? Claro que pode, isso é normal, isso é comum de acontecer. Falei isso aqui algumas vezes no canal, o jogador não é máquina, o jogador é ser humano. E nós, como seres humanos, nós falhamos, nós erramos. Nós dormimos mal, acordamos mal, nós podemos estar com problemas familiares, isso atrapalha o nosso rendimento, até mesmo nos trabalhos convencionais, isso também tem um certo tipo de trabalho, imagine, dentro do futebol. Eu prefiro que as contratações do Botafogo elas sejam feitas de uma maneira criteriosa, para que você não tenha novos Lecaros chegando no Botafogo, novos Federicos Barrandeguis chegando no Botafogo. Você vai contratar jogadores que realmente o scout, eu falei isso aqui no canal, o exemplo claro que você tem no futebol mundial é o Porto. Vem aqui na América do Sul, pega jogadores, esses jogadores ajudam na performance dentro de campo, ajudam o Porto a ganhar campeonatos portugueses. Ah, mas não ajuda a Champions. Cara, o Porto não tem o mesmo faturamento de uma equipe francesa como o PSG, de uma equipe inglesa. Você tem uma competição desigual quando você sai de Portugal. Porém, dentro ali das suas trincheiras, o Porto consegue ser soberano, porque contrata jogadores que realmente eles têm uma performance interessante. Ao mesmo tempo, eu quero pegar um outro ponto. A sua análise, seu scout, eles vão mostrar o desempenho dos jogadores dentro de campo. Mas algo eu valorizo que o Botafogo teve na última temporada e foi um dos critérios utilizados para algumas contratações: vestiário. E isso é muito importante. Você ter realmente uma disputa por posições, jogadores querendo ali um lugar, jogadores em busca de possibilidades, porém que não sejam babacas. A palavra certa é essa. Você não pode ter um jogador
que seja traíra dentro do elenco, você não pode ter um jogador desagregador, que isso não adianta nada. Você pode ter uma seleção, um baita de um time, mas se você, ao mesmo tempo, tem um elenco rachado, dificilmente você vai ter conquistas. Dificilmente. Então, além do scout, outro ponto tem que ser analisado. O que é a pessoa que está sendo contratada? Você verificar com companheiros que já trabalharam com esses atletas, como que é o Thiago Franklin no vestiário? Ele é gente boa? É um cara bem intencionado? É um cara que, se ficar no banco, vai criar problemas? Ou é um cara que, se ficar no banco, ele vai tentar lutar para uma conquista de uma posição? Vou dar um exemplo claro, o Rafael aceitou de boa ano passado ficar no banco para o Daniel Borges, que tecnicamente é inferior a ele. Mas como o lateral que era o titular estava bem, o Rafael aceitou ser o suplente. E olha que o Rafael tem uma história, tem um histórico futebolístico que nem se compara com o Daniel Borges. E ele aceitou isso. E outros jogadores precisam também entender. O Carly é um outro exemplo. Chegou, esperou ter o seu espaço e quando conquistou, virou titular. Ou vou dar um outro exemplo. Rafael Mouro He-Man. Ele viu que o Navarro estava performando bem e não criou problemas. E isso é importantíssimo que aconteça dentro do vestiário. Também, além da performance técnica, indo para a área do scout, dificilmente o Rafael Moura seria autorizado a ser contratado. O Klaus dificilmente seria autorizado a ser contratado. O Fabinho dificilmente seria autorizado a ser contratado. Então você tem os dois pontos, relacionamento interpessoal e dos números. Eu acho que você tem que mesclar, você tem que buscar sim jogadores que você encontra ali no seu scout e que eles possam ajudar dentro de campo. E além disso, você tem que entender o que esses caras possam entregar também no dia a dia dentro do vestiário. Porque o vestiário é muito importante para o Botafogo, é muito importante no dia a dia. Isso é algo muito saudável que o Alvinegro tem hoje. Se você conversar com qualquer jogador, conversar com qualquer pessoa que tem acesso ao vestiário, todos falam, é um vestiário fantástico, é um vestiário formidável, que todo mundo quer ajudar, que todo mundo é parceiro, que todo mundo é gente boa. O próprio Breno falou isso numa entrevista coletiva nessa semana, que o vestiário do Botafogo é muito bom e receptivo. Também o próprio Anderson Moreira chegou a falar isso na entrevista coletiva no pós-jogo, que o jogador que chega, ele é bem recebido. O Erisson chegou também a comentar um ponto como este. A análise vai evitar contratações que deram muito errado, que deram prejuízo para o Botafogo. Claro, de 10, 7, 8 vão dar certo, 3, algumas não podem dar certo, porque é do futebol, que é lidar com seres humanos. Mas eu acho que também que tem que ser respeitado um outro ponto, a análise do vestiário. Não adianta nada você contratar um craque, um jogador diferenciado, mas de repente ele chega no vestiário e atrapalha tudo. Atrapalha o ambiente e você vai ter um cara que, ao invés de agregar, ele pode atrapalhar. É isso, gente. Comentem aqui o que vocês acham sobre isso. Deixem um like, inscrevam-se, compartilhem, mandem aí em seus grupos do WhatsApp. Valeu, gente! Madrugada, estou de volta com o nosso giro de notícias. Esse vídeo é mais para uma reflexão. Quero saber a opinião de vocês. Falem aqui.